A alegria do Senhor é algo que nós podemos ter o tempo todo, porque ela não se baseia no que está acontecendo, mas naquilo que nós sabemos e no que acreditamos. Atitudes fazem toda a diferença no mundo. Uma historinha fofa. Ela tem 92 anos, pequena, bem equilibrada e orgulhosa, e está bem vestida todas as manhãs às 8 horas com o cabelo elegantemente arrumado, com a maquiagem perfeitamente aplicada, apesar do fato de ser completamente seca. Hoje ela se mudou para um asilo porque seu marido faleceu recentemente aos 70 anos, tornando isso necessário. Depois de muitas horas de espera paciente no saguão do asilo, onde eu trabalho, a senhora sorriu docemente quando disse que finalmente o quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava o andador para o elevador, dei uma descrição visual do seu pequeno quarto onde ela agora viveria pelo resto da sua vida. Contei-lhe sobre as cortinas de ilhós que estavam penduradas nas janelas. Eu amo isso, ela disse, com tanto entusiasmo como se fosse uma criança de 8 anos presenteada com um cachorrinho. Senhora Jones, você nem viu o quarto ainda, espere. Então ela falou estas palavras que nunca esquecerei. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela disse gentilmente. A felicidade é algo que você decide antes de acontecer. Se gosto ou não do quarto não depende de como os móveis serão organizados, é sobre como eu já decidi na minha mente. E eu já decidi que eu vou amar o meu quarto. Agora pense nisso. Ela disse, eu já decidi que eu vou amar isso. É uma decisão que tomo todas as manhãs quando acordo. Eu tenho uma escolha. Eu posso passar o dia na cama contando as dificuldades que tenho com todas as partes do meu corpo que não funcionam mais. Ou eu vou sair da cama e ser grata pelas que funcionam. Cada dia um presente. Enquanto os meus olhos se abrirem, eu vou focar no novo dia e em todas as memórias felizes que eu guardei apenas para este momento da minha vida. Vamos, dê um grande louvor a Deus. Sabe, quando as pessoas vêm às minhas conferências, realmente gosto de fazê-las pensar em tomar algum tipo de decisão. Porque, veja bem, nada de bom acontece na nossa vida por acidente. Nós temos que tomar decisões. Acho que toda vez que você ouve um sermão feito debaixo de unção, isso deve deixá-lo com algum tipo de decisão a tomar que o ajudará a ir mais alto. Amém? E então esta é uma boa noite, porque podemos tomar uma decisão de que não vamos mais ser infelizes. Podemos tomar uma decisão, eu não deixarei o diabo roubar nem mais um dia da minha alegria. Eu não vou deixá-lo continuar, eu não vou continuar vivendo tenso o tempo todo, precisando fazer massagem o tempo todo para tirar os nós do meu pescoço. Sim, eu já fiz isso, amém? Porque a vida não vai mudar. Você não bate palmas para isso? Mas tudo bem, eu entendo. Mas honestamente, sempre haverá circunstâncias e situações das quais não gostamos. Sempre haverá pessoas lá fora que nos irritam. Se não for uma, será outra. Então, nós temos que tomar uma decisão. E a decisão que nós vamos tomar hoje é: eu vou mudar. Eu vou mudar minha abordagem, a minha atitude. Eu vou aprender a lidar com as pessoas e as situações do jeito que Jesus lidava. Amém. Agora, a simples fé em Deus é a resposta para tudo isso. Eu digo fé simples porque, na verdade, você pode esquecer de querer entender Deus. Fé simples significa que eu creio sem nenhuma razão, a não ser por eu acreditar. Eu acredito porque decidi acreditar. Honestamente, se eu não fosse crente, eu não conseguiria ver nenhuma razão para me levantar e enfrentar mais um dia na minha vida, se eu não tivesse a habilidade de pôr minha confiança em Deus. Eu já descobri que você não pode confiar em todas as pessoas. Eu já descobri que as minhas circunstâncias não me farão feliz. Não há nada que eu possa ter ou comprar que me faça feliz.
Mas a fé simples como a de uma criança em Deus. Eu creio. Eu não creio porque eu já vi, eu não acredito porque eu sinto, eu apenas acredito porque eu acredito em meu coração. Eu sei que Jesus morreu por mim, e eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele sempre cuidará de mim. São as coisas que temos que lembrar a nós mesmos o tempo todo. Mantenha essa fé simples como a de uma criança e se livrará de várias situações tão tensas. Mantenha uma atitude tranquila. Vamos falar sobre a unção da tranquilidade. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que Satanás não pode te controlar desde que você não perca o controle. Essa é uma daquelas coisas que você precisa escrever e colocar em seu Facebook mais tarde, não durante esta reunião. Joyce disse. Ou você pode até dizer que foi você, não tem problema. Satanás não pode te controlar se você não perder o controle. Sabia que ele arma para nos deixar chateados? Amém? Então, vamos ver algumas escrituras. Salmos 94, 12 e 13. É tão importante ser capaz de manter a calma. Ficar relaxado, com uma atitude tranquila e não ficar todo tenso, não importa quais sejam as circunstâncias. E eu não consigo evitar, eu apenas perco a paciência. Você não precisa ser assim se começar a estudar a palavra de Deus e orar a respeito disso. Você terá uma abordagem diferente. Quantos aqui têm estado muito tensos e podem dizer, não estou onde eu queria estar, mas está bem melhor do que antes? Eu também! Aleluia! E com certeza deve estar mais feliz do que eu. Ele diz, eu me lembro de quando eu dirigia voltando do trabalho para casa, me perguntando, como será que ela vai estar hoje à noite? Sabe, não é divertido viver com alguém que é nervoso, tenso e estressado o tempo todo? Salmo 94, 12 e 13. Abençoado, feliz, afortunado, a ser invejado é o homem a quem tu disciplinas, instrui, ó Senhor, e ensinas a tua lei, para que possas dar a ele poder para manter-se calmo. Para que possas dar a ele poder para manter-se calmo. Sabe, eu até mesmo gosto agora quando o inimigo vem e tenta me tirar do sério, me fazer agir mal, e eu posso clamar pelo poder de Deus e apenas dizer. Eu já fui assim, já fiz isso, já rodeei esta montanha mais de 1000 vezes, eu não vou para esse lugar novamente, eu vou ficar calma. E acaba sendo como um jogo divertido, sabe? Para que possas dar a ele o poder de manter-se calmo nos dias de adversidade. Nós esperamos que as circunstâncias nos mantenham calmos, ou que as outras pessoas se comportem de maneira que fiquemos calmos, mas aqui diz que nós vamos continuar a ter coisas acontecendo em nossa vida até que aprendamos a nos manter calmos. Cada prova que você tem é uma oportunidade de praticar. A se manter calmos nos dias da adversidade até que o inevitável poço de corrupção seja cavado para os ímpios. João 14, verso 1. Jesus disse, não deixe seus corações ficarem perturbados, angustiados, agitados e tensos. Essa é a versão amplificada da amplificada. Creia e receba, acredite e confie em Deus. Apenas acredite, creia e confie em mim. Então o que ele está dizendo que responde a essas coisas tensas? Confie em Deus. Confie em Deus. Bom, e o que Deus vai fazer? Eu não sei. Mas ele é muito inteligente. Ele sabe de tudo. Ele está em todo lugar. Ele tem todo o poder. Antes de você chegar onde está, Deus já sabia que você iria chegar ali. Ele não está surpreso com a sua situação ou com a minha situação. Só fique calmo. No mundo vocês terão tribulações, disse Jesus. Tede bom ânimo, eu venci o mundo.
No mundo vocês terão aflições, mas anime-se, eu venci o mundo. Sabe, a vida não é apenas um problema atrás do outro. Nós temos muitos dias ótimos e dias que são incríveis. Se eu olhar para a minha vida, terei que dizer que ela é incrível. Mas, no entanto, apenas para provar um ponto, eu fiz um registro por cerca de 6 semanas, começando mais ou menos em fevereiro ou março deste ano até o fim do meu diário, de coisas problemáticas e irritantes que aconteceram comigo, que poderiam realmente ter me chateado e me levado ao limite e arruinado o meu dia se eu não tivesse decidido. Todos digam, eu decidi manter a calma e confiar em Deus. Confiar em Deus é um incrível privilégio. E esse é o seu privilégio como crente em Cristo Jesus. Comece a confiar em Deus em todas as situações. Você não precisa confiar em Deus. Você não tem que confiar em Deus. Você tem o privilégio de confiar em Deus. Você pode acreditar que quando não sabe o que fazer, Deus sabe e tem tudo sob controle. Aleluia! Uhul! João 14, verso 27. A paz deixo com vocês. A minha própria paz eu dou e a deixo com vocês. Não a paz como o mundo a dá. Nós não temos o tipo de paz que o mundo tem, que é baseada nas circunstâncias. Temos uma qualidade diferente de paz. Nós temos a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Eu não a dou como o mundo a dá. Agora preste atenção nesta parte. Na tradução amplificada, não deixe os seus corações serem perturbados, nem tenham medo, parem de se permitir ficar agitados e perturbados e tensos. E não se permitam ter medo, intimidação, covardia, inquietude. E vamos voltar lá atrás. Eu quero que você veja isso de novo. Vamos lá, Deus nos deu uma responsabilidade. Parem de se permitir. Nós meio que, eu quero que isso vá embora, eu quero que isso saia daqui, eu não quero me sentir assim. Então pare com isso. Se você não quer ficar sentado sentindo pena de si mesmo o dia todo, saia e faça alguma coisa, tire o foco de si, vá ser uma bênção para outra pessoa. Não perca mais um dia sentado sentindo pena de si mesmo. Se você está chateado com 2 ou 3 partes do seu corpo que dói e não funcionam direito, pense em todas as que funcionam. E bem, graças a Deus. Lute contra o diabo, combata o bom combate da fé. Você pode vencer o diabo todas as vezes apenas mantendo uma boa atitude. O diabo não pode te controlar se você mantiver uma boa atitude. Amém? Parem de ficar agitados e perturbados. Não se permitam isso. E sabe, a melhor maneira de parar de ficar chateado é quando você começa a se sentir chateado. 1 Pedro capítulo 5 diz, resista ao diabo no seu início. Esta sempre foi uma escritura muito importante para mim, porque quantos sabem que se às vezes você ficar com muita raiva, não tem como voltar atrás? Mas se você fizer algo sobre isso quando começar a se sentir assim, é muito mais fácil de parar. Então, quando você começar a sentir-se tenso, estou interpretando bem, você entendeu? Sabe de uma coisa? Você pode parar ali. Deus está no controle. Ele me ama. Não era o meu plano, a mente do homem planeja, mas é Deus quem dirige os seus passos. Ficarei feliz. Eu já estive nesta montanha infeliz e eu não vou voltar para ela. Esqueça, diabo, você não vai me controlar. Vai ter uma conversinha com você. Eu sempre digo às pessoas, vá fazer uma reunião consigo mesmo. Agora, quando nós falamos de uma unção de tranquilidade, eu amo esse pensamento. Uma unção de tranquilidade, uma santa tranquilidade que podemos ter. Não uma tranquilidade preguiçosa,
Não é ficar deitado no sofá assistindo novelas e comendo biscoitinhos o dia inteiro. Não é disso que estou falando. Não estou falando de tudo ser tão fácil. Estou falando de uma tranquilidade santa. Vejamos algumas escrituras. Salmo 119, 45. Vamos falar disso bem rápido. E eu caminharei em liberdade e tranquilidade. Pois eu busquei, eu pedi desesperadamente e requisitei os seus preceitos. Agora, antes de tudo, vamos ver por que o salmista estava dizendo que ele podia andar em liberdade e em tranquilidade. Porque ele estava buscando a Deus e o modo de viver, ser e fazer de Deus. Salmos 25, verso 13. Ele próprio habitará em tranquilidade e sua descendência herdará a terra. Vire-se para a pessoa ao seu lado e diga: seja leve. Pare de ser tão intenso. Amém? Agora, vamos falar um pouco de tranquilidade para as nossas almas. Lembre-se, a sua alma é a sua vontade, a sua mente é a sua mente, vontade e emoções. Sua alma é esta parte interior de você. E a minha alma é a minha parte interior. É nela que a nossa alegria está, não é? Sabe? Você consegue ficar feliz se tudo que está acontecendo se encaixa? Mas então, quando não está se encaixando, você fica infeliz. Mas sabe, nós temos a alegria do Senhor, mas não existe essa. Nós nunca usamos a frase "eu me tornei sem alegria". Sabe, você pode ser feliz e infeliz, mas não é alegre, não alegre. Porque a alegria do Senhor é algo que nós podemos ter o tempo todo, porque ela nunca se baseia no que está acontecendo, ela se baseia no que nós sabemos e no que acreditamos. Vamos lá? Ela se baseia no que acreditamos. A minha alegria é baseada no que eu acredito. A minha felicidade é baseada no que está acontecendo. Vamos lá? A minha felicidade é baseada no que está acontecendo, mas a minha alegria é baseada no que eu acredito. Mais uma boa frase para mandar para os amigos. Então vamos falar sobre ter uma tranquilidade mental. Quantos têm um cérebro que precisa de uma pausa? Tudo bem. Vamos falar sobre não questionar. Sabe, eu era, ó Deus, viciado em questionamento. Misericórdia, Senhor. Eu acho que eu vivi com tanto medo na minha infância por eu não ter alguém para cuidar de mim de uma forma adequada, que eu sentia que eu precisava ter tudo planejado, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo. Eu quero te dizer que isso é um trabalho em tempo integral, governar o mundo. Sabe, isto simplesmente vai te esgotar. Eu não simplesmente ficava preocupado com as minhas coisas, eu ficava preocupado com todo mundo. E eu fazia vários questionamentos. A Bíblia diz em Provérbios 3, do 5 ao 7, confia no Senhor de todo o seu coração e mente. Seu coração e mente. Eu estou confiando em Deus, mas o que está fazendo com sua mente? Confie no Senhor de todo o coração e mente, não se incline, não confie em sua própria visão ou compreensão. Eu amo este próximo. Em todos os seus caminhos reconheça-o. Ele irá dirigir seus passos. É simples assim. Deus, eu tenho uma situação muito ruim aqui e eu não vou tentar entendê-la. Eu estou pedindo que você me dê uma ideia e mostre-me o que devo fazer nesta situação. E até que faça isso, eu vou descansar. Não há nenhum constrangimento ou vergonha em dizer eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Muita gente pergunta o que devo fazer, o que devo fazer, o que devo fazer, o que devo fazer, o que devo fazer. Honestamente, acho que o diabo envia um pequeno demônio todas as manhãs para sentar em cada um dos nossos ombros, gritando no nosso ouvido o dia todo: o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. Você tenta descansar, mas ele vem e diz: você tem que fazer algo, tem que fazer algo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Alguém já reparou que não somos chamados de fazeres humanos? Na verdade, eu pensei, será que seria bom um livro? Você é um ser humano ou um fazer humano? Porque nós não sabemos como ser humanos e deixar Deus ser Deus. Em Efésios 6, a Bíblia está dizendo, faça tudo o que a crise exigir e em seguida permaneça firme no seu lugar. Bem, se você sabe o que fazer, faça tudo o que puder. Mas se você não souber, fique firme em Cristo, sabendo que Ele não vai decepcioná-lo. Ele pode não se mostrar cedo, mas não se atrasará. Quantos já descobriram que mesmo que Deus não faça tudo o que você quer, Ele sempre aparece? É a verdade. Mesmo que não faça tudo o que eu quero que Ele faça, Ele vem e aparece para mim. É um grande privilégio poder confiar em Deus. Não é? Estou tentando confiar em Deus, eu acho que eu vou ter que confiar em Deus. Não, é um privilégio confiar em Deus. E não faça isso depois de ter feito todo o resto, faça isso primeiro. Em todas as situações, diga, eu não vou ficar incomodado com isso, eu vou confiar em Deus. E então expresse sua confiança, libere a sua fé. Orando, ou falando, ou até mesmo agindo. Foi um alívio para mim quando finalmente eu fui liberta de ter que entender tudo, sabe, gente? De ter que saber de tudo. E veja, o problema é que muitas vezes você acha que descobriu algo. Bem, foi assim comigo. Cara, eu acho que eu já sei, isto é o que vai acontecer. E então não era aquilo que acontecia. Então, finalmente, Deus veio a mim e me disse, você acha que sabe muito e não sabe. Não sabe, você não é tão inteligente quanto pensa. Nós não precisamos saber desde que conheçamos quem sabe. Realmente, caminhar em fé muitas vezes requer confiar em Deus um dia de cada vez. Isto é uma coisa assustadora. O exemplo que encontramos no Antigo Testamento é muito relevante para nós em todas as situações da vida, onde eles não tinham comida, eles não tinham provisão de comida, e Deus milagrosamente provia a comida chamada maná, que caía do céu todas as manhãs, e foi ordenado que eles só poderiam pegar o suficiente para um único dia. Se pegasse mais do que era para um dia, aquilo apodrecia e fedia. E talvez eu possa fazer uma pequena licença bíblica aqui por um minuto e dizer que enquanto você tentar reunir mais graça e mais respostas do que o que precisa para hoje, a sua vida vai apodrecer e vai feder também. Amém? Basta saber que minhas necessidades hoje são supridas, ainda que pensemos que temos tudo assegurado para o futuro, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Você poderia se sentir muito seguro financeiramente, poderia ter um gazilhão de dólares no banco, e todos sabem que tudo isso pode ruir da noite para o dia. É por isso que a Bíblia diz, não confie no dinheiro e nas coisas e no mundo e no governo. Nós precisamos confiar em Deus, somente em Deus eu coloco a minha confiança. O pensamento excessivo pode deixá-lo totalmente louco. Bem sabe, eu sou apenas um grande pensador. Sim, eu sou apenas um profundo pensador. Se você for como eu era, já foi tão fundo que nem sabe onde está. Deixe sua alma ter férias. Vamos falar sobre outra área da mente. Que tal não ter mais mente indecisa? Que tal tomar uma decisão e permanecer nela? Acho que devo fazer isso, mas talvez faça aquilo. Acho que devo fazer aquilo, talvez eu faça isso. Eu tenho que tomar uma decisão, mas tenho medo de tomar uma decisão errada. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Então ligamos para todo mundo. O que você acha que eu devo fazer? Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Eles não estão qualificados para te dizer o que fazer. Se você quer saber o que fazer, vá para Deus e receba alguma sabedoria. Sim, obrigada, Jesus.
Tome decisões. Não seja tão inseguro que não consiga tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão errada, você vai sobreviver. Só vai estar errado. Isso não vai te matar, você vai aprender com o seu erro e vai estar melhor equipado. Vamos empurrar e dar à luz as coisas que Deus quer que nós demos à luz, as coisas que vão glorificar a Ele, que realmente fazem a diferença neste mundo aqui, sabe? Deixe-me te dizer, eu me recuso a passar por aqui e ser inútil. A fé dá o primeiro passo antes de saber qual é o segundo passo. Se você está esperando ter uma visão completa da sua vida e saber tudo o que vai acontecer, então você está no caminho errado. Porque não é dessa forma que Deus trabalha. Ele vai dar a você um pequeno passo de cada vez. Sei lá, isso talvez seja um amém do céu, eu não sei, Você deve arriscar a estar errado para descobrir se está certo. Se você não está disposto a errar, você nunca vai avançar com Deus, porque você precisa dar esse passo, sabe? Precisa encarar esta fé cega, acreditando que Deus colocou algo em seu coração e sempre há esse medo. E se eu estiver errado? Se eu estiver errado? Se eu estiver errado? Bem, infelizmente nós sabemos que isso não é o fim do mundo. Só porque você tomou uma decisão errada não significa que você é errado. Significa apenas que você está aos poucos trabalhando para descobrir o que Deus quer que você faça. E eu acho que Deus aprecia esse tipo de ousadia, sabe? Qualquer um que pensa que pode continuar a fazer o que sempre fez é um tolo. Porque sempre há coisas mudando em nossas vidas. O nosso objetivo deve ser sermos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Esse deve ser o primeiro objetivo de cada crente. Ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo para agradar a Deus e não aos homens. Amém? E a vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida muito empolgante. Agora, Deus dá os dons a todos nós. Todo mundo tem algum tipo de dom ou talento que Deus nos deu. Nós não somos todos iguais. E nós temos que ser muito, muito cuidadosos para que não deixemos o pequeno monstro verde do ciúme, sabe? Entrar no nosso caminho e começar a fazer com que nós desejemos aquilo que o outro tem. Porque eu posso te dizer, se você desejar o que o outro tem por muito tempo e com muita força, você vai acabar ressentindo aquela pessoa. E Deus quer que amemos uns aos outros. O nosso corpo trabalha em unidade. A minha mão ajuda o meu pé a calçar o sapato. A minha mão ajuda-me a colocar este anel. E esta mão me ajuda a colocar este anel. Desta maneira, o nosso corpo trabalha junto e não sente ciúmes. Uma parte não tem ciúme da outra. Algumas partes são mais escondidas do que outras. Algumas estão mais visíveis. Algumas nunca são vistas por ninguém, pelo menos nós esperamos que elas nunca sejam vistas, não é mesmo? Não são para ser vistas. Nem sempre esse é o caso. Às vezes nós vemos que ainda precisamos dizer aos cristãos como se vestir. O que para mim é incrível, mas precisamos. Não é à toa que Jesus nos chama de ovelhas. As ovelhas são os animais mais burros que existem. Você sabia disso? Eu creio que ele não quis nos insultar, ele quis apenas dizer que você precisa de orientação, precisa de uma liderança. E é por isso que eu penso que é muito bom quando você tem um pastor, um professor de Bíblia que tira um tempo para te ensinar as coisas práticas que você precisa para a sua vida diária, entende? E não ensina e prega sempre só um tipo de doutrina religiosa, da qual parece que eles sabem muita coisa, mas que realmente não te ajudam a viver a sua vida cotidiana. Amém? Então, tenha
tenha muito cuidado ao desejar poder fazer o que uma outra pessoa faz, porque se você perder seu tempo tentando fazer o que outra pessoa faz, perderá o que Deus quer que você faça. E é um pequeno exemplo que eu já dei. Eu não vou demorar muito, mas acho que mostra o que eu já disse, sabe? Que eu posso usar anéis nos meus dedos. E eu sou particularmente apegada a este aqui porque alguém me deu. Eu doei o anel de casamento há muitos, muitos anos atrás. Foi algo que eu senti que Deus queria que eu fizesse. Julgasse. E veja, você precisa ser ousado o suficiente para usar os dons que Deus dá a você. Você sabe, porque a verdade é que alguém pode me julgar, mas este é o problema do julgamento. Nós julgamos as pessoas sobre coisas das quais nós não sabemos nada. Provavelmente ela está usando todas as ofertas para comprar aquelas roupas extravagantes e esse anel de diamante. Ei, nunca tenha ciúmes do que uma outra pessoa tem se você não está disposto a fazer o que ela fez para conseguir. Amém? Então, eu admito que os meus olhos gostam de olhar para isso, sabe? Especialmente depois de fazer as unhas, eu acho que ele é lindíssimo. Bem, a minha mão pode usar este anel. A minha mão não pode ver o anel, mas ela pode usar o anel. O meu olho pode ver o anel, mas nunca pode usar o anel. Agora, se meu olho estivesse com ciúmes e ele dissesse, eu estou cansado de olhar para este anel. E então, se Deus não me der um anel, então eu não acho que Deus me ama tanto quanto Ele ama o dedo. Ah, por favor, é assim que nós somos. E então, às vezes, perguntamos por que Deus não nos dá o que nós queremos e não responde às nossas orações bem. Porque às vezes nós oramos por coisas que não fazem nenhum sentido. Não conseguiríamos lidar com isso ainda que Ele nos desse. Nós temos que lembrar que quando Deus dá uma habilidade para alguém, Ele também dá a ele a graça para usar essa habilidade. E assim, se Deus respondesse a oração do olho e dissesse, eu não quero que você se sinta mal, então eu vou dar um olho só para você. Toma aqui. É todo seu. Ok, agora, espere, eu não posso me equilibrar assim por muito tempo. Aqui está o ponto. Se meu olho recebesse aquilo que ele queria, então ele não poderia cumprir o seu papel no corpo. Vamos lá. E assim eu acabo sendo enganado pelo que eu pensava ser o que eu queria e que eu tinha que ter, e tinha ciúmes, me sentindo como se Deus não me amasse porque eu não tinha aquilo que eu queria ter. Confie em Deus o bastante para acreditar que Ele vai dar a você aquilo que você tem a capacidade para lidar, e que todas as partes que o nosso Deus dá a alguém é uma parte importante, e não importa para Deus se você está na plataforma ou se está lá no porão, sabe? Tudo o que importa para Deus é que você faça com alegria e felicidade a parte que Ele te deu para fazer com o melhor da sua habilidade. Sua recompensa será tão grande quanto a de qualquer outra pessoa. Amém?
Mateus capítulo 25. Isto é também como um homem que, partindo da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Eu estou começando no verso 14. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Veja isso aqui. Ele nos dá os dons de acordo com a nossa capacidade, a qual Ele também nos dá. E assim, Ele nos dá capacidade, em seguida nos dá dons de acordo com a nossa habilidade. Sabe por que Ele nos dá dons de acordo com a nossa capacidade, não além dela? Porque Ele não quer que nós fiquemos estressados, sabe? Vamos lá. E há muito estresse no mundo de hoje, e muito disso é por causa da competição e da comparação. É as pessoas tentando descobrir quem elas são. E elas pensam que seu mérito e valor vem do que elas fazem. E para ser honesta, quem você é em Cristo não tem nada a ver com o que você faz. Amém? Veja, você é tão filho de Deus se você estiver no porão, quanto você é filho de Deus se estiver no púlpito. Isso não faz nenhuma diferença. Deus ama a todos nós igualmente. Então, eu amo isso aqui. Ele te dá os dons de acordo com a sua capacidade de usá-los, porque Ele não nos quer debaixo de estresse e sob pressão o tempo todo. Alguém aqui entende que o estresse e a pressão que as pessoas vivem hoje, isto não é a vontade de Deus? E eu posso garantir a você que o mundo não vai mudar, e se mudar só será para pior. Portanto, se queremos paz, nós precisamos mudar. Nós temos que parar de jogar este jogo Nós temos de parar de jogar esse jogo que o mundo está jogando e entender onde nosso verdadeiro mérito e valor estão. Nós temos todas essas tecnologias, coisas no nosso telefone. Você pode ter podcasts e todas essas coisas diferentes. Eu até me esqueci como se chamam. O Instagram, isso é novo. Instagram. Bem, talvez não seja tão novo, mas para mim é, sabe? E então, quero dizer, algumas das coisas que você pode ter, a minha equipe nem me deixa ter, porque eles têm medo do que eu faria com isso. E então, eles falam, não, você não vai ter isso, porque você vai passar por cima da gente, e a gente não sabe que você será capaz de colocar lá. Mas eu tenho Instagram, e então, eu gosto de ver o que o nosso ministério está fazendo, e sabe, eles também têm esse... De vez em quando aparece essa lista de pessoas, você também pode querer seguir essas pessoas. E então, eu descobri que cada um desses pequenos botões que você clica, te diz quantos seguidores essas pessoas têm. Quer dizer, nós somos tão apegados a números, não somos? E sabe, eu sei muito sobre isso, mas alguns dias atrás, eu vi esse rapaz que eu gosto, eu ouço às vezes, e eu pensei, meu Deus, esse homem tem muitos seguidores? Nossa, ele tem muito mais seguidores do que eu. Então, de repente, eu percebi que passei cerca de 10 minutos checando aqueles números de todas aquelas pessoas, só para ver quantos seguidores cada uma delas tinha e querendo saber se por acaso tinham mais seguidores do que eu. E eu pensei, Joyce, o que você pensa que está fazendo? E eu vi algo como se fossem uns demôniozinhos ali tentando sugar a gente. E eu me pergunto, seria isso realmente um seguidor? Quero dizer, isso significa que estão apenas nos vendo? Ou sei lá. E agora tem os likes. O negócio não é só seguir, mas tem que dar likes. Vou lhe dizer, não há esperança para nós se nós não soubermos quem nós somos em Cristo. Amém? Você quer ser meu amigo no Facebook? O que no mundo é ser um amigo no Facebook? Você não sabe se são seus amigos, eles estarão lá por você quando você precisar. Nem sabemos mais o que é ser um amigo. Ou eles são meus amigos no Facebook. Você precisa estudar sobre o que é ser um amigo. Um amigo é alguém que vai estar lá quando você estiver doente, estará lá quando você precisar mudar, estará lá quando você tiver um dia ruim, estará lá por você quando o seu coração for partido.
vamos parar com essas comparações e de sermos tão ciumentos. Se você está preso nisso, eu fiquei presa nisso em uma época da minha vida, sabe? Em vez disso, de todo esse absurdo, vamos empurrar e dar à luz as coisas que Deus quer que nós demos à luz, as coisas que vão glorificar a Ele, que realmente fazem a diferença neste mundo aqui. Deixe-me te dizer, eu me recuso a passar por aqui e ser inútil. Sim, eu me recuso a passar por aqui e não fazer nada, além de ser uma pedinte, ser egoísta, egocêntrica e passar a minha vida inteira apenas tentando ser abençoada. Então, vamos esquecer de nós mesmos e ser uma bênção para outras pessoas todos os dias. Amém? E então, a um ele deu 5 talentos, para outro 2 e para o outro 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade e partiu. O que recebeu os 5 talentos saiu imediatamente. Eu adoro isso. Vamos parar de perder tempo. Você não precisa voltar para casa e orar perguntando se você deve fazer ou não o que está no seu coração há 5 anos. Vá para casa imediatamente. Se ocupe fazendo algo que vale a pena fazer. Aquele que ganhou os 5 talentos ou aplicou, ganhou mais 5. E assim também o que tinha 2, ganhou mais 2. Mas aquele que recebeu apenas 1 foi e enterrou o seu talento e escondeu o dinheiro do seu mestre. É desse tipo de pessoa que estamos falando aqui hoje. O que acontece quando você tem medo? Você se esconde. Do que ele tinha medo? Ele estava com medo de assumir um risco. E é isso que estamos falando um pouco hoje. Não tenha medo de arriscar. Não tenha tanto medo de estar errado, porque você nunca dará um passo para descobrir se está certo. Se tem alguma coisa que você quer de Deus, peça-lhe. É surpreendente o que acontece se você fizer orações ousadas, tão grandes que nem mesmo você consiga acreditar que teve a coragem de fazê-las, sabe? Amém? Ele cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu mestre, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos acertar as contas com eles. Veja você, acertar as contas com eles. Agora, quando o nosso Senhor Jesus voltar, todos nós prestaremos contas, é o que diz a Bíblia. Agora, se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo e o recebeu como seu Senhor e Salvador, então você não vai ser julgado com relação à salvação. Há passagens, eu não tenho tempo para ir em 1 Coríntios, onde fala claramente que todos nós passaremos pelos olhos de fogo. Quando eu penso nesse dia, eu fico agitada e sinto um temor com reverência. E lá diz que o que quer que nós tenhamos feito, com os motivos corretos, que significa ouro puro, nós seremos recompensados por isso. Mas as coisas que foram feitas de madeira, feno e palha, em outras palavras, o que fizemos com motivos errados, para aparecer, para sermos famosos, notados, para sermos populares, ou então, seja lá o que for, a Bíblia diz que tudo será passado no fogo. E assim nós perderemos a recompensa sobre essas coisas, apesar da pessoa estar salva. É como se ela fosse salva pelo fogo. Então a nossa salvação não se baseia em nenhuma das nossas boas obras. Ela é baseada em nossa fé em Jesus Cristo, mas não se confunda. A Bíblia é muito clara quando diz que vai haver recompensas ou perdas de recompensas pelas obras que fizemos enquanto estamos aqui nesta terra. Vocês estão comigo? Mas você está me entendendo? Jesus está voltando, gente. Agora, sabe, você está batendo palma quando eu digo que ele está voltando? Mas é melhor você ter a certeza de que está vivendo hoje de uma maneira que vai fazer com que você o aplauda quando este dia chegar. Mas vamos lá, vamos falar sério sobre isso. Amém? E então, faça todas as boas ações que sejam possíveis você fazer, mas faça pela razão certa.
Você não precisa se preocupar em fazer boas obras para que Deus aceite você. Ele ama você. Na verdade, eu vou te dizer, e esta é a mais honesta verdade de Deus. Deus, Ele nunca vai amar você mais do que Ele já te ama neste momento, não importa o que você faça. Algumas pessoas que são pessimistas, elas pensam, bem, se Ele não vai me amar mais, não importando o que eu faço, então por que eu vou me preocupar? Fazendo a coisa certa? Porque nós fazemos a coisa certa porque nós o amamos, não para que Ele nos ame. Vamos lá, você entendeu isso? Quero tratar bem as pessoas porque eu creio que agrada a Deus quando tratamos as pessoas bem. Quero fazer tudo o que posso fazer por Ele por causa de tudo o que Ele fez por mim. A coisa mais difícil de colocar na nossa cabeça é que Deus nos ama livremente por sua graça, por sua misericórdia. Somos salvos pela graça e misericórdia, mas isso não significa que nós não devemos tentar fazer todas as boas obras que podemos fazer. Nós não somos salvos por elas, mas se nós o amamos e apreciamos o que Ele fez por nós, então nós vamos fazê-las. Então vamos esquecer essa ideia de que onde quer que vamos, nós vamos para receber a nossa bênção. Nós precisamos de uma completa mudança de mentalidade e onde quer que nós formos, nós temos que ser uma bênção para as outras pessoas. Estão me ouvindo? Precisamos ir para sermos uma bênção, não para receber a nossa bênção. E se você decidir ser uma bênção, então Deus vai sempre garantir que você seja abençoado de volta por isso. Vamos lá. Essa é a maneira cristã de pensar a propósito. Amém? E se não fizermos isso, nós não seremos diferentes do resto do mundo aí. O mestre voltou para acertar as contas com eles e eu não estou nem um pouquinho com medo disso, sabe? Eu aguardo com ansiedade pelo dia em que Jesus vai voltar e eu creio que eu não tenho qualquer coisa para me envergonhar. E eu quero que você também não tenha nada para se envergonhar. É por isso que é urgente no meu coração fazer tudo o que eu puder fazer para que as pessoas façam o melhor que elas podem fazer aqui e agora. Estão me entendendo? Cada pessoa aqui pode tomar uma decisão hoje de subir apenas um pouquinho mais alto. E não importa o que você faça em público, quando você pode ser visto, ou o que você faz atrás de uma porta fechada quando ninguém está olhando, o que importa é o que você é. Amém? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trazendo outros 5, dizendo, mestre, me deste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Veja isso. E o seu mestre disse a ele, muito bem. Todos nós queremos ouvir muito bem. Bem, nós acabamos de descobrir como ouvir isso. Nós pegamos as habilidades que Deus nos deu e então nós as usamos e nós investimos nelas para que outras pessoas possam ser abençoadas. E quando ele voltar para acertar as contas, nós vamos ouvir muito bem. E o seu senhor lhe disse, bem, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Eu gosto desse muito, e você? Eu não sou muito fã do pouco, sabe? Mas sou uma grande fã do muito. Então eu gosto desse muito bem. Eu gosto da parte do servo bom e fiel. Eu gosto da parte do muito. Mas vou te dizer algo que eu gosto mais do que todas estas. E eu acho que é algo que nós não prestamos muita atenção. Ele diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E isso é o que nós buscamos. Bem aqui. Deixe-me te fazer uma pergunta. O que todos nós realmente queremos além de sermos felizes, gente? Isso não é realmente o que você quer? Você só quer ser feliz? Realmente não importa o que você tem se você não está feliz? Nada disso vale a pena. Vamos lá, nós só queremos ser felizes. E ele nos diz aqui como sermos felizes. Pega o que você tem, invista nisso, para que você possa ouvir muito bem, servo bom e fiel. Agora vem e entra no gozo do teu Senhor.
Bem, para fazer nascer o seu sonho dado por Deus, você deve permanecer fiel e comprometido. E nem sempre será fácil, mas com Deus todas as coisas são possíveis.